falhas que Arnaud acredita que cometeu e o que faria diferente se tivesse outra oportunidade? Eita, danos. Bom, eu acho que a gente, quando faz um trabalho, a gente sempre faz uma coisa para acertar. Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que quando a gente está numa prefeitura, por exemplo, a gente sempre imagina que está fazendo tudo, embora eu tenha ouvido muito. Eu ouvi pessoas que deram opinião na administração não, na construção de uma obra que a gente estava realizando, e era uma pessoa humilde. Era uma pessoa que não tinha, assim, estava escutando uma conversa, discutindo com os engenheiros, e ele chegou e disse: por que o senhor não faz desse jeito? A ideia quem fez foi ele, e, portanto, ele que acertou. Os engenheiros acataram e nós realizamos a obra. Eu acho que coisa dessa natureza você precisa ouvir mais. Tem muitas pessoas que chegam próximo da gente e ficam assim querendo criar aquela coisa de querer agradar. E eu acho que em algumas vezes verdadeiras, mas em outras vezes não trazem o benefício. Eu acho que são pessoas. Eu deveria ter ouvido mais e, consequentemente, quem escuta mais erra menos. Eu acho que a gente, por mais que escute, por mais que tenha paciência, existe sempre, a gente sempre falta. E a relação de ordem pessoal também, que a gente se ressente, mas enfim. Uma vez eu estava mencionando aqui, meus caros ouvintes, que eu estava entre amigos e um deles perguntou: de quem é a culpa de você não ter sido reeleito? Eu disse: minha. A única pessoa que eu podia chegar assim, você chegar e ficar procurando culpados, eu acho que não é correto, você pode cometer uma injustiça, mas eu tive atos importantes. Eu já, em uma determinada situação, eu fiz uma observação a um servidor, que nós estávamos numa reunião, aí me contaram a história de um servidor e eu fiz eu repreendi na frente de todo mundo. E depois me disseram que não havia sido ele. No dia seguinte, eu pedi que ele chamasse todas as pessoas que estavam na reunião e pedi a ele desculpas pelo que eu tinha feito. Então, isso aí é uma demonstração de amizade, de compromisso. Eu não fiz para humilhar, mas evidentemente que eu senti angustiado. Quando eu falei isso, ele falou: doutor, o senhor não precisava fazer isso. Eles precisavam, porque quando eu fiz a observação com você, eu fiz na frente de todos. E não era justo que eu depois dissesse só a você, porque mesmo que se você não tivesse a necessidade das minhas desculpas, as pessoas precisavam entender que a gente faz algumas observações, mas a gente pode pedir desculpas no erro. Então, 2 acertos. Fiz a observação e depois corrigi o erro que tinha feito e fiquei aliviado. Então, são coisas assim que a gente tem que entender, que quando a gente comete um erro, não é o cargo que vai lhe impor aquela distância e de não permitir que você peça desculpas. Desculpas é uma coisa fantástica, é um ato de grandeza e que eu fiquei contente, aliviado, porque as pessoas, inclusive, depois me aplaudiram e eu fiquei, repito, aliviado.